Agora você vai entender por que eu disse que não pode mandar foto do assunto de hoje. Porque a gente está na época perfeita para curtir férias, piscina, praia, aí vem areia quente, vem o solzão e a menina tá lá. Tá lá, linda, maravilhosa, mas às vezes, por causa do maiô, do biquíni, de você entrar na piscina, entrar na praia, lá no mar, né? Ficar molhado. E com isso pode prejudicar a saúde íntima da mulher. Pois é, eu não sabia, mas nessa época do ano aumentam muito os problemas ginecológicos. Agora, quais são esses problemas mais comuns no verão? Ela é linda, ela está aqui para tirar as nossas dúvidas. A gente ama quando ela está aqui, a doutora Roseni Anucci, que é obstetra e ginecologista. Ei, doutora! A nossa aluna. Obrigada, linda demais, doutora. Né? Doutora, obrigado. Fica aqui. A sua paciente também está aqui, ó. Doutora Rosângela está aqui escutando a gente. Um beijo para vocês. Beijo, Rô. Obrigado pela participação. Então pode mandar foto de beijo. Tô recebendo porque já, pelo assunto a periquita não pode mostrar, né? Ao vivo não, só para a doutora. Doutora Roseni, por que nessa época do ano aumentam os problemas ginecológicos? E eu já complemento. Quais os mais comuns? O calor e a umidade, eles favorecem muito a proliferação dos micro-organismos. Fungos, bactérias, vírus. E na vagina tem um agregante, a vagina tem um pH ácido. E a maioria dos micro-organismos eles desenvolvem muito bem no pH ácido. Aí você soma esses 3 fatores nessa fase, dá muita infecção. É a época do ano que mais dá é o verão. Tá, e qual é o problema mais comum? Aquele que mais aparece no seu consultório? O mais comum são as infecções por cândida. Nessa época dá muita micose. A micose são doenças vaginal? Na pele e na mucosa causadas por fungos. Existem várias espécies de fungo. Na vagina em específico a gente tem uma espécie que se chama cândida. Ele é saprófita da flora. Nós temos esse micro-organismo naturalmente na flora vaginal, como outras bactérias também que fazem parte e fazem bem. Porém, quando eles encontram um ambiente favorável, eles aumentam. E aí, quando eles aumentam, eles geram um processo inflamatório nessa região que é conhecido como a candidíase. E quando ela vem para fora, também a gente tem outros fungos que podem dar na pele, na virilha, inguinal, que são as tíneas e outras micoses, que também pioram bastante agora. Por isso que você vê no verão muita micose de pele também. Ah, tá. É essa época que aumenta mais. É a época que aumenta mais. Tem muita gente perguntando aqui, viu, Luquinha, quais são os sintomas da candidíase na mulher, quando o famoso corrimento, entre aspas, é normal ou não. E a Luciana Barros, eu vou deixar no ar uma pergunta. Ela trabalha com idosos, doutora Roseni. Ela quer saber como é que as doenças ginecológicas podem afetar os idosos. Porque a gente fala assim, já passou da idade, não tem mais problema. Tem, porque a menina tá lá, né, Luquinha? Tá lá a menina, né? Ué, não é verdade? Tem beijo aí, Luquinha? Tem, só os feliz de Jacareí. Põe pra mim, por favor, Gabi, que eu tava printando mais aqui também. Obrigado pelo beijo. Essa linda também, olha, ela tava comentando que a Maiara Capeleto, o pessoal tá assistindo a gente, a mamãe disse que ela teve uma cirurgia para retirar um tumor na cabeça. 13 horas de cirurgia e tá assistindo a gente agora. Ai, Deus, e tá muito bem, viu? Tem até a fotinho delas completa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Parabéns, e linda. Um beijo também pra Silmara, Marilene, Ellen, Marcos, que estão mandando beijos. Gabi, você pode tirar pra mim só o espelhamento, que a querida pediu para não falar o nome, mas eu segurei a perguntinha dela aqui. Ela disse que perdão, quase que eu falei, né? Ela tá com muita dor no ovário do lado esquerdo, só. Ela tá tomando medicamento e ela quer saber se ela pode trocar o medicamento porque não está fazendo efeito, segundo ela. Ela diz que tem muita dor na relação sexual e até não tem vontade mais de fazer por causa dessas dores. Se tem alguma coisa a ver com a outra ou pode ser casos diferentes. Provavelmente a dor dela não deve ser por cândida. Porque o cândida, apesar dele gerar uma reação muito inflamatória e desconfortável, raramente ele vai subir e pegar a trompa, o ovário ou até o útero. Ele atua mais ali na vagina e na pele, né? Mucosas e pele. Para ter muita dor assim, principalmente na relação, a gente tem que pensar numa endometriose, que é a mais comum de todas, né? Ou, de repente, numa doença inflamatória que aí seria bacteriana, entendeu? Então, primeiramente, ela precisa ter um diagnóstico correto e aí sim fazer o tratamento. Se ela estiver fazendo o tratamento errado, ele não vai dar resultado. Então, ela precisa rever. Ok. Tem algumas perguntas, inclusive da doutora Rosângela, se crianças
podem pegar a candidíase, podem sofrer com isso. Agora, daqui a pouquinho a gente responde. Luquinha, sabe aquela cadeirinha de praia que fica disponível para você? Sim, aquelas de quiosque, né? Que às vezes são super disputadas, né, só? Isso. Você sabia que você pode pegar HPV numa cadeira de praia? Isso é muito sério, viu? E a gente vai dar esse toque e outros então daqui a pouquinho, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. Estamos de volta falando com você, mulher que usa o maiô, biquíni, fica molhada aí na praia, né? Porque tá na areia, piscina ou no mar também. Como você pode cuidar para evitar aí os problemas ginecológicos? Então a gente cuida muito bem da sua saúde íntima, mulher, com a ginecologista Rosani Anucci. A Sol estava me dando um toque agora, que estava tendo um alerta para Cunha, São José. Acabei de receber, viu, Luquinha? Como que foi, Defesa Civil avisando, alerta aí para você de Cunha, Areias e São José do Barreiro. Defesa Civil, chuva intensa com raios, então para se abrigar, evitar áreas abertas, o negócio vai pegar e pegar muito lá, viu? Então atenção e cuidado também, viu? Para você também não ter nenhum grande susto, né, Sol? Mas tem gente ao vivo para conversar com a gente. A nossa linda Marta Silva. Boa tarde, Martinha. O que você vai falar com nós aqui, mulher, hoje? Boa tarde. Oi, boa tarde. Então, eu tenho uma preocupação com a minha menininha aqui, que eu uso modeladora e calcinha. Então fica bem úmido, entendeu? Aí eu queria saber se eu posso pegar algum fungos, como que eu posso evitar de pegar o fungos? Ok, então, que ela usa... Pode, modeladora é bem quente, né? Essa época do ano, justamente, a gente evita o contrário. As pacientes têm que usar roupas mais leves, com maior ventilação. Eu, particularmente, eu até gosto de orientar as pacientes a dormir sempre sem roupa íntima e para quem gosta durante o dia também evitar. Quanto menos apertadas, absorvente, roupas de lycra, elas têm que evitar no verão porque são roupas que fazem você transpirar mais e aumentam o calor local. O ideal é ela evitar pelo menos agora no verão, ou se ela quiser ela pode compensar. Se ela gosta muito de usar e já está acostumada, ela usa durante o dia, quando ela chegou em casa, tomou o banho, tira tudo, deixa ventilar e põe só no dia seguinte. Então dormir sem nada, como veio ao mundo, viu, Martinha? Deixa a menina, deixa ventilar. Mas deixa respirar de uma forma natural, minha filha, porque aí pelo menos faz uma compensação, tá bom, lindona? Obrigada pela sua participação, viu, minha linda? Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau. Beijo no coração. Sol, tem mais foto de beijo que você pediu aqui, hein? A Iris, de 9 anos, a Clara, de 4 anos, lindas demais também, são de Taubaté. Tem outra foto dessa linda também. Nossa, que linda. Gatíssima, né? Olha que casal apaixonado. Um beijo pra vocês, viu? 2 queridos aqui. E também essa mamãe aqui, a Sara e a Sofia de Taubaté. Obrigado pelo carinho. A perguntinha que eu tenho aqui é a seguinte. Essa querida comenta que está há 5 dias, doutora, com a vagina vermelha e coça muito. Ela quer saber o que ela tem que fazer. E ela já falou, deve ser cândida, porque é bem característico, O cândida, ele deixa vermelho, o que mais incomoda dele é a coceira, pode gerar um pouco de ardência, a paciente pode ter inchaço na região e pode ter algumas fissuras também. Então, assim, o ideal é ela ser medicada corretamente, ela tem que procurar o ginecologista dela, mas em casa, deixar ventilar, fazer banho de assento com bicarbonato ajuda muito. A paciente usa o bicarbonato diluído na água, fica ali uns 15 minutinhos, ela vai aumentar, aliás, baixar um pouquinho esse pH, né? Aliás, ela baixa o pH e... Não, mentira, ela aumenta o pH e faz ele ficar mais alcalino com o bicarbonato. Sim. E aí ele melhora, porque o fungo ele desenvolve muito bem no pH ácido. E a vagina, ela é ácida. Né? Então, ela melhorando um pouco esse pH, deixando ventilar e fazendo a higiene correta, já vai melhorando os sintomas. Mas se estiver incomodando muito, tem que ser medicada, tem que procurar um ginecologista. Justamente os sintomas que está todo mundo perguntando aqui. Quais são os sintomas da candidíase, doutora? Então, são esses que eu te falei. Vermelhidão, coceira, inchaço, ela pode ter fissuras e pode ter ardência também. E quando é vaginal, ela pode ter um corrimento que parece um leite coalhado, meio amarelado, meio esverdeado, é bem característico do cândida. Mas às vezes o cândida não dá na vagina, às vezes ele dá só na pele. Entendi. E aí quando ele dá só na pele, ele dá esses sintomas que eu mencionei agora. Vamos entender e visualizar como que acontece essa infecção vaginal com essa animação. Doutora, explica pra gente, por favor. Vamos lá, deixa aparecer aí.
Apareceu a menina, né? Você apareceu ali Desceu. a menina. O foco, Eu tinha falado há pouco que a gente tem uma flora no nosso corpo que é saprófita. São micro-organismos que fazem parte das bactérias e micro-organismos do bem. Eles nos ajudam ali no local. Então aqui a gente vê os bacilos normais, né, da vagina, que nos protegem diariamente, mas quando existe algum fator como o calor, umidade, muito abafado, às vezes a imunidade da paciente está um pouco mais baixa, às vezes o pH não está muito legal, aí tá vendo, ó, tá proliferando a flora dela. Entendi. Ela aumenta a flora dela, ela começa a ser colonizada por outros micro-organismos que não são normais da região, e aí ela começa a fazer essa infecção, porque as infecções não são só por cândida, né, não são só por fungos, elas podem ser bacterianas e virais também. Então qualquer micro-organismo ele pode colonizar nessa região, ó, e tá vendo? A animação mostra ali a proliferação dos micro-organismos. E já ele vai ver uns anticorpos ali, ó. Tá vendo, ó? Os anticorpos combatendo. Entendi. Porque eles vêm e fagocitam cada partícula. É o que eu tava te falando no camarim. Se a paciente demorar muito para tratar, some sozinho. Porque como ele é saprófita, na hora que o equilíbrio dela voltar, eles desaparecem, ele reduz novamente. Mas qual que é o risco de não tratar também? Não, o bom é que não tem risco. Fora essa coceira, ela não vai ter nenhuma sequela. Não pode namorar também, né? Aí o ideal é não ter... Primeiro porque vai machucar, e segundo porque você pode transmitir sexualmente também. Então aí vira uma doença. Então tem que tratar de qualquer forma, não espera não. Agora, a Luciana Barros, põe pra gente, por favor, Gabi, ela fez uma pergunta interessante, né? Como é que se cuida de problemas ginecológicos nos idosos? Porque ela diz que o uso de fraldas absorventes para manter a incontinência urinária, né? Também pode provocar escaras e infecção? Infelizmente, isso é uma briga, né? Porque as pessoas idosas, elas precisam utilizar, porque muitas têm incontinência, algumas até são um pouco inconscientes também, né? E é um tecido que ele abafa muito, né? E aí faz o mesmo efeito que o verão faz. Muita calor e umidade local. Então elas têm bastante infecção vaginal e tem bastante infecção de pele nessa região também. Ela pode tratar com os medicamentos rotineiros que a gente indica, com a higiene, com os sabonetes próprios, mas ela tem um fator aí causal. Então, na verdade, dificilmente a gente consegue erradicar esses problemas nessas pessoas, porque elas têm um fator ali que está favorecendo. E toda infecção, ela tem um fator que está favorecendo. Enquanto você não eliminar aquele fator, ela vai ficar recidivando. Ela vai recidivar. Então é muito assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? É isso mesmo. Tem que ficar vigiando o tempo inteiro, trocar, sempre que puder limpar, né? Deixar ventilar quando puder, mas infelizmente é uma coisa ruim. Ok, então. Estão perguntando aqui se o tratamento para criança e adolescente é o mesmo do que para as mulheres adultas. Já a gente vai saber. Doutora Roseni, eu não consegui espelhar, mas a Ana Cláudia Araújo, obrigada, viu, Ana? Ela está aqui ao vivo no nosso Face. Ela quer saber se o tratamento para esses corrimentos nas crianças e nas adolescentes são iguais às das mulheres mais adultas. É a mesma coisa, não? Criança também pode ter candidíase? Pode sim. Criança, qualquer pessoa, independente da idade, eles são saprófitas, volto a repetir, então eles podem proliferar. E criança, às vezes até um pouquinho mais, porque a criança e os idosos eles têm imunidade baixas. Então são dois extremos bem susceptíveis, né? O tratamento, eu te diria que do princípio ativo a gente pode utilizar o mesmo, mas os veículos são diferentes. Tá? Entendi. O tipo do produto utilizado nas idades é diferente, mas digamos que o princípio ativo a gente pode usar o mesmo, não tem problema. Rapidinho antes de você espelhar, Luquinha, tem gente falando assim, como é que a cadeirinha de praia pode transmitir HPV? Bom. Gente, eu fiquei de cara lá no camarim, essa eu não sabia, porque como é que é feita essa contaminação? Como é que passa? O HPV, ele é um vírus que ele sobrevive no meio externo. Uma vez que ele sai do corpo, ele tem um tempo de vida que não sabe-se ainda exatamente. Então, aonde você deixou o contato dele, na porta, na cadeira, na toalha, na calcinha, na saia, se outra pessoa vir naquele tempo que ele ainda não morreu, se entrar em contato, você pega. Isso em qualquer objeto.
Ele é extremamente contagioso. Vai lá, a pessoa senta na cadeira de praia, a cidadã está lá com HPV, ou ele mesmo, porque o homem também tem, não é? Tem. Não tem? Tem. Aí levanta. Os animais também têm HPV. O HPV, ele dá em várias raças. Tem mais de 200 tipos de HPV. Olha. E que acomete a raça humana, a gente tem mais ou menos uns 30. Então, aí você vai lá na cadeirinha de praia, sem sua toalhinha, senta linda, toda molhada, e pronto. Pior que assim, até no ônibus a pessoa pode pegar pode, em qualquer lugar, na maçaneta Imagina da você porta. andar com uma toalhinha pra sentar no ônibus. A gente tem que andar que nem astronauta. Tem umas pessoas que... Você põe uma roupa pra sair na rua, chega em casa, tira. Foi chegar no trabalho, tira. Incinera e pronto. Né? Mas assim, não precisa ter tanto medo, porque nós temos anticorpos, né? E os anticorpos, eles servem para isso. Uma vez que você entra em contato com o micro-organismo, o teu anticorpo, ele vai criar anticorpo específico para aquele micro-organismo e ele vai te proteger. Então, as pessoas que vão desenvolver a doença mesmo são pouquíssimas, só aquela que o sistema imune dela não tiver bom. Okay. Se ela tiver um sistema imune bom, ela nunca vai desenvolver essas doenças. Entendi. Olha só, não sabia dessa, Luquinha. Só olha que interessante a pergunta da Roseli de Taubaté. Ela comenta o seguinte, ela quer saber se é a mesma coisa, tem uma vermelhidão na parte de trás. A gente tá falando da pepequinha, mas atrás. Do que a gente tá falando? Pepequinha. Que romântico. Esse horário acho que fica pepequinha. Mais bonitinha. Ela quer saber se pode ser esse problema também. Diz que no bumbum ou subindo para cima do bumbum. Pode ser sim. O maior reservório do fungos, ele é nas fezes. Olha. Até por isso que a vagina acaba tendo, porque vem das fezes para a vagina. E fica até aquele alerta na hora de higienização, né, doutor? Então, muitas vezes, a gente faz o tratamento sistêmico, porque daí a gente consegue pegar do corpo inteiro. Às vezes, nem sempre é só o tópico. Pode sim, um dos sintomas do cândida anal é isso que ela está relatando. É da frente para trás. Da pepequinha para trás. Isso. Pepequinha. Eu vou fazer um dicionário da quantidade de nomes que tem. Nossa, não vai ter. Que o Lucas inventa. Que o Lucas inventa. Tem que colocar lá, dicionário do Lucas. Luquinha, né? De Beleza e Saúde, junto com a ginecologista Rosani Anucci, tirando as nossas dúvidas sobre problemas ginecológicos mais comuns no verão. Na pepequinha. Pepequinha. Anota essa, a Silmara disse que gostou desse nome. Pepequinha. Pepequinha. Luquinha, olha que pergunta interessante, é da Évera. Tá aí, tá na tela. Ela diz assim, queria saber se herpes aparece no calor com mais frequência e no frio também aparece. Ela tem muita coça e nas partes das pepecas. Pepeca. O herpes, ele pode aparecer em qualquer época do ano e o herpes, ele não tem cura, né? Ele fica inoculado ali na região onde a paciente pegou e toda vez que a imunidade estiver baixa, ele se manifesta. Ele é muito comum no pré-menstrual, porque a gente tem uma queda da imunidade no pré-menstrual, então muitas aparecem nesse período. E ele tem um ciclo. Ele faz o ciclo dele, ele completou o ciclo, ele desaparece. Então, mesmo que ela não trate, ele vai sumir sozinho. É transmissível. E super transmissível. Outro que você encostou, você pega. Principalmente quando ele está com as vesículas ativas. Quando ele já está secando, não. Mas quando ele está ativo, assim, ele transmite fácil. E aí, a paciente que tem muita recidiva, o ideal é ela trabalhar em cima da imunidade dela. Se ela tiver uma imunidade boa, ele não vai recidivar. Existe medicamento para o herpes, mas ele não erradica o herpes. Ele controla o ciclo. Se a imunidade dela baixar, ele vai aparecer novamente. Então ela tem que cuidar da imunidade. Da imunidade. Ela tem que tratar a imunidade. Porque dinheiro podia ser que nem herpes, né? Você encostou, pegou. Nossa, imagina que bênção. Encostou, pegou. Ia ter um monte de gente rica, né? Doutora Rosani, vamos falar de prevenção. Como é que a mulher previne os problemas ginecológicos mais comuns, principalmente a candidíase, né, que a senhora está comentando aqui, e ao mesmo tempo curte as férias, curte a praia, porque a gente sabe que toda hora que você sair da piscina ou do mar, você não vai trocar o maiô, não vai secar, não é assim. Como é que ela previne isso? Bom, sempre que possível ela tem que evitar ficar muito tempo com o biquíni e o maiô molhado, evitar a umidade nessa região. Sempre que possível, ela tentar ventilar, como eu já mencionei, usar as roupas mais leves e mais ventiladas. Em casa, ela pode ficar sem roupa íntima para deixar ventilar também. E super importante ela trabalhar em cima da imunidade dela. Porque apesar do clima favorecer, se ela tiver uma imunidade boa, ela não vai apresentar essas infecções no verão. Geralmente aparecem no verão essas infecções das pacientes que estão com a imunidade um pouco debilitada.
Ah, ok. Gente, se você andar sem nada por debaixo, o maridão vai amar. Com certeza. Você não precisa nem dizer que é prevenção. E você fala assim, fica ventiladinho, né? Não é? Legal. Pega um ventinho nas partes. É bom. Tá Os ar-condicionado bem. Tem uma pergunta sobre isso, mas eu vou pegar a pergunta da Júlia primeiro. Senhora é gestante, está com candidíase. Ela está passando pomada que a médica receitou, só que não está passando. Então ela disse que durante a gravidez que ela teve candidíase. Gente, deixa eu explicar novamente. Existem vários tipos de fungos. Tá. O Cândida, ele é um deles e é o que mais a gente vê nas infecções, mas não é o único. Então, dependendo do Cândida, do fungos, ele não responde a qualquer tratamento. Então, quando você começa a tratar e não está respondendo, tem que ver se não é outra espécie de fungos ou se ela não está tratando o micro-organismo errado. Ah, ok. Pode ser outro micro-organismo também ou até alergia. Porque a coceira, ela não é um sintoma só de infecção. Tá. Várias alterações podem cursar com coceira, inclusive a alergia. Então, tratou, não respondeu, então tá errado o tratamento. E assim, ela tem que ser reavaliada. Só o médico, tem gente perguntando de medicação, só o médico sabe. Luquinha, dá tempo de atender rapidinho uma pessoa. É o Roberto, né? Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô, meu amigo, qual que é a sua dúvida? Diz aí. A minha pergunta é assim, a minha mulher sempre tá saindo os tumores, sabe, do lado da vagina dela. Essa é uma pele inflamada, não é? O que aparece? Desculpa. Os tumores. Tumores. Tá, meu lindo, é uma Provavelmente orientação da doutora, porque ela precisaria fazer um exame. Toda alteração, você precisa examinar sempre o paciente, porque às vezes o que o paciente relata não é o que nós encontramos na hora do exame. Ah, tá. E aí acaba tratando errado. Então precisa ser examinado. Mas pode ser sim pelos inflamados, nem sempre encravados, mas pode ser sim pelos inflamados. Tem pessoas que têm a pele muito sensível, e aí quando elas depilam ou utilizam uma roupa mais justa, elas acabam inflamando. Tem algumas que é até por questão genética, viu? As pacientes têm mesmo, a pele fica até manchada, inclusive. Tá. Se for o caso dela, ela tem que passar com colegas, ter as orientações corretas, porque senão ela fica recidivando isso o tempo inteiro e cada vez que recidiva, ela mancha a pele dela. Ok, então. Bom, muita gente pediu para a doutora voltar a falar sobre cirurgia íntima, deixar pepeca com cara de artista, entendeu? A gente tem um programa já marcado para março com a doutora e nós vamos tratar desse assunto, viu? Roseni, muito obrigada pela sua participação. Obrigada mais uma vez. Obrigada, viu? Ô, Zóio Verde. Bora nós. Obrigado, viu, doutora? Você cuida muito bem da pepequinha de todo mundo, né?